o conteúdo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre litíase renal. É um tema que acomete muitas pessoas, sofrem com esse mal, que é a litíase renal. Ela é bem simples, o processo fisiopatológico. Ela tem uma supersaturação da urina associado a uma hipocitratúria, e aí leva à formação desse cálculo. É claro que é influenciada pelo tipo de soluto, pela diminuição do citrato e aí também pelo pH da urina. Isso aí influencia muito na questão da formação dos cálculos renais. E doenças metabólicas, sistêmicas e metabólicas também podem levar ao quadro de litíase renal. A Unic, ela tinha o processo dos 3 P's que a gente trabalhou, a pré-aula, aula e pós-aula, que é um método bacana, mas se o aluno estivesse trabalhando de forma adequada, certinho, um instrumento didático bacana. Onde a primeira etapa seria pensando na aula, seriam os artigos que seriam ministrados, a importância disso aqui, para estar trabalhando. Depois, na aula propriamente dita, seria discutido e trabalhado de forma dinâmica, Então eu coloco lá, explica a sensibilização periférica, os mecanismos de dor referida, e visceral, a transmissão da dor visceral, certo? E aí os grupamentos que são utilizados, São os AINE, os opioides, os antispasmódicos, que são utilizados no tratamento da dor visceral, Aí problematizando, então eu coloco uma situação do indivíduo. Vocês já tiveram aula de EAS, hein? Presta bem atenção no que eu estou falando. Já tiveram aula de EAS. Então, lá no EAS, você consegue identificar os possíveis cristais. Estão aqui sugerindo uma cistite causada por um cálculo renal, sinais e sintomas característicos de uma dor visceral, que é uma dor em queimação, uma dor surda, apresentando principalmente na região lombar, direita e esquerda, virilha, face interna na coxa, indicando caracteristicamente um quadro de litíase renal, ou seja, um cálculo renal, para não ter erro, Sensibilidade à palpação, tecido afetado, que é o sinal de Giordano, o sinal, característico, você já viu na farmácia clínica, sinal Giordano, que é a punho-percussão no compartimento renal, certo? Então, dor na punho-percussão. O paciente apresenta sinais aqui, são sinais vagais, porque toda dor visceral vai levar ao aumento da atividade do parasimpático, aí eu vou ter acetilcolina, eu vou ter sinais vagais, como náusea, vômito, diarreia, sudorese, que seria diaforese, ok? Palidez, são características de uma dor visceral. Dificuldade, incontinência, incontinência urinária, febre, que aí já está informando que eu tenho uma infecção secundária, e aí já referindo-se, principalmente à região do baixo ventre. Informações adicionais, o exame radiológico verificou a presença de cálculo em trânsito, então no ponto, ureteral, próximo da crista ilíaca e região umbilical, então ali você apalpar o paciente vai sentir dor, e acabou se instalando. Então, cálculo, uma litíase renal que levou a um quadro de cistite, O que foi prescrito? Foi drogas antispasmódicas, que é a escopolamina, foi trabalhado um opioide, foi trabalhado um antiemético, porque normalmente o tramal, todo receptor, todo fármaco opioide, ele se liga nos receptores da ZDQ e leva a emese, então aí para diminuir essa reação adversa trabalha com a metoclopramida, certo? O tilatil, que tem um tempo de meia-vida mais prolongado, e o soro, Então isso aqui foi trabalhado na crise endovenosa.
Após a crise, o médico continuou prescrevendo a dipirona, pargeverina, que relaxa o músculo de forma diferente. O profenid, mas o profenid Protect, que ele vem com 20 mg de um inibidor de bomba protônica. Certo? Toragesic é SOS, porque o Toragesic atua mais central. Então, o profenid atua periférico, medular, enquanto que o Toragesic atua mais no sistema nervoso central. Então, na transmissão da dor, periférico, medular e central, fechou tudo, né? Periférico, medular, o profenid e SOS no caso do Toragesic. Tá bem? O Respexil, que é uma quinolona de segunda geração, então ela tem boa concentração no trato urinário, para diminuir o quadro infeccioso. O litocídio é citrato, né? E o citrato, nós vamos observar que ele não deixa aglomerar, não deixa formar cálculo renal. O que formou tem que sair, né? Agora, o que está em formação, o citrato auxilia. O que faltou aqui, que nós poderíamos colocar aqui, para relaxar os esfíncteres, seria a tansulosina. Tansulosina, um bloqueador alfa-1 adrenérgico, não é isso? Vai relaxar o quê? Os esfíncteres, né? Consequentemente, facilitando a passagem do cálculo. Então, essa é uma situação, um caso clínico, né? Aí era para dividir em grupo e vocês estarem trabalhando isso aqui, certo? Então, vamos falar um pouquinho da litíase renal. Vamos lá. Então, ele pode formar cálculo em diversos locais do rim. E esse deslocamento pode levar a um quadro de obstrução, lesão no epitélio, né? E principalmente o quê? A dor. E uma dor em cólica. Tá bem? Uma dor em cólica. Anatomia dos rins, temos os rins, uretera, bexiga e uretra. Aí eu tenho no rim o córtex, a medula, ok? Tenho o cálice, que é essa região aqui. Tem as pirâmides e o cálice renal. E aqui a pelve, né? A pelve, vamos dizer assim. Pelve. Ok? Então tem cálculo que forma e ele começa a obstruir tanto, né? Tanto próximo das papilas até a pelve. Aí esse cálculo, ele às vezes tem que ser retirado rapidamente, porque senão compromete a função renal. Certo? Aí dentro do rim nós temos a cápsula de Bowman, os tubos contorcidos, né? Tubo contorcido proximal, depois o tubo contorcido distal, a alça de Ehring e por último o ducto coletor. Muito bem. A fisiologia, qual a função do rim? É manter a homeostasia, né? Controlar a questão da pressão arterial. Ele sintetiza a eritropoetina, que é importante para a síntese de hemácia. Tanto é que o paciente que tem função renal faz uso de hemodiálise, ele tem que estar sempre suplementando com a eritropoetina. Também a síntese de aldosterona e sofre influência também do paratormônio, né? O paratormônio está relacionado também com a vitamina D, está relacionado com a reabsorção de cálcio. Tá certo? Reabsorção de cálcio. Bem, então eu tenho um processo, primeiro processo de filtração, tá bem? Eu dependo também do fluxo sanguíneo, né? Então aqui nós temos o equilíbrio de substâncias vasodilatadoras e substâncias vasoconstritoras, né? Óxido nítrico, prostaglandina e as vasoconstritoras, noradrenalina, angiotensina 2, endotelina, né? Tromboxano A2, são as substâncias vasoconstritoras. Então, um bom fluxo sanguíneo permite o quê? Uma boa filtração. Depois ocorre novamente uma reabsorção de alguns íons, ok? Então, ocorre uma reabsorção e posteriormente ocorre o quê? A secreção. E realmente o organismo não necessita, ele acaba secretando também. Mas eu tenho, só focando, um processo de reabsorção. Tá bom? Formação do cálculo, aí eu posso dizer que quadros de infecção no trato geniturinário pode favorecer,
eu tenho a presença de um corpo estranho ali, que vai depois levar um cálculo renal. Às vezes a incapacidade de levar a esvaziar a bexiga, e nós vimos isso aqui na hiperplasia prostática benigna, onde levava sintomas miccionais, e os sintomas miccionais era a hipertrofia do músculo, que levava, né, à formação das trabéculas, os divérculos, e aí a êxtase, né, urinária, ou seja, a urina permanecia na bexiga, levando a um quadro de saturação e a formação do cálculo. É o que nós vimos, né, com a hiperplasia prostática benigna. Então, qualquer, né, quadro de obstrução urinária também leva esse quadro aí. Então, tá lá. A incapacidade de esvaziar, que está relacionada com o quê? Também com a obstrução do trato geniturinário. Doença inflamatória intestinal, nós vamos ver que está relacionado com o cálcio, né? Não absorve cálcio, né? A tendência depois é o paratomônio retirar do osso e depois excretar o excesso. E aí, nesse excretar o excesso, também leva à formação do cálculo. A supersaturação da urina, aí eu estou falando em soluto, concentrou, forma um nicho, primeiro o cristal, e aí o nicho vai formando o que? A aglomeração, e aí forma um cálculo propriamente dito. Tá bem? A acidose também, ou alcalose da urina, dependendo do pH. A ingestão excessiva de vitamina D, e aí no início da pandemia a gente deixa aquele alerta, né? Todo mundo buscando vitamina D, etc e tal, cuidado com a vitamina D, né? Então, na verdade, informações sem evidência científica, né? Então, no início da pandemia, começaram a procurar, primeiramente, a cloroquina, depois da cloroquina pular para a ivermectina, da ivermectina para o ascaridil, entendeu? Do ascaridil para anita, entendeu? Vitamina C, depois procurou na farmácia vitamina D, né? Própolis e assim sucessivamente. Então, umas coisas malucas que, se ele tivesse alimentado bem, dormido bem, né, eu acho que ia resolver melhor o negócio. Mas tá lá. Então, essas são as etiologias, né, que podem levar a um quadro de litíase renal. Tá bem? Fatores de risco: idade, né? Acima de 30 a 50 anos. Né? O homem, ele tem uma maior probabilidade de desenvolver cálculo renal do que a mulher. Atividade excessiva, perda excessiva, porque no suor você acaba perdendo sódio, né? E aí a tendência é reabsorver a quantidade de sódio da urina, e nessa reabsorção concentra o sódio e aí favorece também o desenvolvimento. Climas quentes, né? Então aqui também favorece o desenvolvimento disso aqui. Distúrbios genéticos, né, que podem vir a acontecer. Aí nós vamos destacar, né, não que a gota seja um distúrbio genético, né, mas algumas pessoas têm isso aí. Artrite gotosa, a cistinúria, que é a cisteína, hiperoxalúria primária, podem favorecer isso aqui. Cálculos urológicos de família, aí nós temos o distúrbio genético propriamente dito, mas distúrbios metabólicos, né, podem favorecer esse quadro, principalmente o oxalato de cálcio, né, pode levar ao quadro. O uso errado de medicações, aqui nós vamos estar aqui, ó, hidro-HCTZ, hidroclorotiazida, as sulfas, né, podem levar à formação de cristais rapidinho, sulfametoxazol, se não ingerir bastante água, né. Infecção urinária, nós vamos ver que também favorece aqui, principalmente pela produção da urease, e aí alcaliniza a urina, facilita a precipitação de alguns cálculos. O baixo consumo de líquido, né? Que aí você vai ter a saturação. Então, você tem isso aqui, a saturação, né? E a hipocitratúria, diminuição do citrato. Então, diminuiu o citrato, aumentou a concentração de soluto, leva à formação do cálculo. É simples assim. E desordens alimentares são os fatores de risco que podem levar à formação do cálculo renal. Bem? Então, tá lá, os cálculos renais podem formar na pelve, podem transitar pelo ureter, parar na bexiga, e depois nós temos a uretra, né?
a saída na uretra. Os pontos, né, dolorosos que eu falei para vocês, eu tenho então, além do sinal, isso aqui é chamado sinal geordiano, né? É um sinal semiológico importante. Sinal geordiano, que é punho percussão no compartimento ou compartimento renal, ok? E eu tenho os outros sinais que aí na palpação também consegue verificar. Então você tem a cicatriz umbilical, próximo da cicatriz umbilical, e depois entra o ponto ureteral, para saber se o cálculo está o quê? Está em trânsito. Então o sinal geordiano indica mais o quê? Indica mais o cálculo a nível renal. Os pontos, né? O ponto uretral, eu tenho dois. Próximo da região umbilical, mais ou menos no meio, eu tenho esse ponto. E mais abaixo aqui, ó, entre a crista ilíaca, mais um pouquinho abaixo, e também a região umbilical, só que mais abaixo. Próximo do ponto apendicular, você também tem um outro ponto, o ureteral, que também serve para quê? Para verificar se o cálculo está em trânsito. Tá bem? Então, aqui é o primeiro ponto ureteral, o segundo ponto ureteral. Se o cálculo está em trânsito. Então, são os sinais semiológicos. O que o paciente apresenta? Normalmente uma dor intensa, né, com os sinais vagais que eu falei para vocês. E se tiver infecção secundária, ele tem, né, a presença de febre. Sinais vagais. O que sinais vagais? Vão influenciar principalmente no trato gastrointestinal. Então, ele não tem uma sensação, uma falsa sensação, não sabe se vai fazer xixi ou defecar ao mesmo tempo. Né? Então, tem os sintomas gastrointestinais aqui. E principalmente o quê? Aonde que se localiza a dor? A dor se localiza na região lombar, direita ou esquerda, podendo irradiar-se, né, na face interna da coxa, coluna, o indivíduo pode confundir também com dor na coluna, né? Então tá lá, dor na região lombar, direita e esquerda, apresentando sinais gastrointestinais. Essa dor, né, ela pode ser confundida com problemas na coluna no indivíduo, né? Então é importante verificar o quê? Os sinais também urinários. Sinal geordiano, né? Auxiliando esse processo. Então é importante começar lá no PQRST. O que provoca, o que paleia, qualidade e quantidade do sintoma, região e radiação, a severidade, né, e o aspecto temporal. Né? Quando começou, até agora melhorou, piorou, e aí você vai identificando esse processo. Então, por isso que dói às vezes na região lombar, podendo irradiar-se o quê? Na face interna da coxa, testículo, no caso do homem, né? Uma dor irradiada que se trata de uma dor, na verdade, a gente fala irradiada, mas é uma dor referida, né? Aí nós temos os tipos de cálculo. Quais são os cálculos? Nós temos o cálculo. A hipercalciúria, né? Absortiva. Formação de cálculos à base de cálcio. Depois eu tenho a base de oxalato. Tenho cálculos, né, à base de ácido úrico. E eu tenho cálculos, né, misto, né, que chama de estruvita, que é a formação de cálculo de magnésio com amônia. Tá bem? Tenho cálculos também de cisteína, né, que chamamos de cistenúria. Também pode levar isso aqui à formação desses cálculos. Então tá lá, cálculo de oxalato de cálcio, principalmente o aumento dos níveis de cálcio. A estruvita, amônia e magnésio, mas principalmente por conta da bactéria, urease, que vai alcalinizar o pH. Ácido úrico também leva à formação de ácido úrico, uma dieta rica em purina e o pH urinário mais ácido. Então aqui um pH mais alcalino e aqui um pH mais ácido, pode levar à formação de ácido úrico. Cálculo de cisteína, né, também pode levar, são os principais cálculos renais. Incidência desses cálculos, 60% é oxalato de cálcio. Tá bem? Aí 2% você tem lá de buchita, que seria o que eles chamam de estruvita também, né?
estruvita, hidroxipatia também, ácido úrico também, ó, 7%, tá certo? Cisteína, né, são os cálculos que mais que desenvolvem. Então, com cálcio e sem cálcio, você pode dividir assim, né? Mas 60% é com 60% é com cálcio, tá bom? Tudo bem. Quais são as doenças que podem levar a um quadro de hipercalciúria? Né? Então, estamos falando aqui cálcio, vamos lá. Então, nós temos a hipercalciúria idiopática, que ninguém sabe ao certo. Doenças granulomatosas, como a sarcoidose. Isso aqui é importante, ó. Aumento do paratormônio, né? O hiperparatidoidismo, né? Porque é o aumento do paratormônio. Doenças granulomatosas foi citado lá em cima. Neoplasias, principalmente quando eu utilizo antineoplásicos, né? Os inibidores das purinas, aí você leva a formação. Hipertireoidismo também leva um quadro também da formação de cálculo à base de cálcio, ok? Aí você tem acidose metabólica, né? Acidose tubular também leva à formação disso aí. E um outro fator também é o quê? Citrato, né? Citrato é o que não deixa aglomerar. Quando eu tenho doenças que levam à diminuição do citrato urinário, favorece então a formação desses cálculos aí, ok? Bom, então para quem tem hiperoxalúria, já identificou que o cálculo é de hiperoxalúria, então começa aqui, ó, né? Dieta pobre em cálcio, cuidado com a vitamina D, né? Então trabalha lá. Quando ele sabe que a formação do cálculo é de cálcio e é relacionada a uma doença inflamatória do trato gastrointestinal, aí como ressecação intestinal, ou seja, retirada do parto do intestino, cirurgia bariátrica, né, que vai levando a uma má absorção de gordura, aí ele também tem que ter a restrição de cálcio. Cuidado aí, tá bem? Ácido úrico. Bom, ácido úrico, dieta, né, tem que restringir a dieta em purina. O quê? Quais são as dietas ricas em purina aqui? Carne vermelha, né? Carne vermelha. Álcool, né? Mas principalmente a carne vermelha, tentar restringir ali. Tá bem? Então, essas são algumas medidas que você pode também tentar orientar o paciente. Tá bom? Mecanismo de formação do cálculo. Antes da gente iniciar o mecanismo de formação do cálculo, eu quero mostrar para vocês e gostaria de estar explicando como que ocorre, então, o processo, a ação do paratormônio primeiro. Tá bem? Que nós estamos falando também de cálculo de cálcio, e aí eu tenho que falar da homeostasia do cálculo, né? Do cálcio. Então, o cálcio, ele é mantido numa concentração adequada onde? Na circulação. Tá bem? Então, eu tenho uma forma de aumentar a absorção de cálcio a nível intestinal, aumentar a reabsorção de cálcio a nível renal, e uma outra forma é tirar o cálcio do osso. Né? São as três formas de você manter o cálcio. Então, você melhora a absorção a nível intestinal, você reabsorve a nível renal, ou você também reabsorve a matriz óssea do osso. Tá bem? Do osso. Então, vamos lá.
Quem que são responsáveis? Então, para mim, fazer esse processo de melhorar a absorção, retirar cálcio do osso, eu tenho o paratormônio e o calcitriol, vitamina D. E quem se opõe a esse efeito? É a calcitonina e o estrogênio. Tá bem? Então, isso aqui tem que estar o quê? Num equilíbrio. Então, diminuiu a concentração de cálcio, ativa o paratormônio, aumentou a concentração de cálcio, ativa a calcitonina, então equilibra, né? Um se opõe ao efeito do outro. Então, vamos lá. Então, quando ocorre diminuição, né? Diminuição da concentração de cálcio na circulação, o que que acontece? Quando diminui essa concentração, então tá lá, diminui a concentração de cálcio, eu tenho então a ativação de quem? A ativação do paratormônio. O que que o paratormônio faz? Primeiramente, ele inibe a atividade osteoblástica, não forma mais a matriz óssea. Mas ele estimula quem? O osteoclasto. Então, vou retirar cálcio da onde? Cálcio do osso. Cálcio do osso, que é o meu reservatório, meu depósito. Então, começa o quê? O processo de reabsorção a nível onde? Do tecido ósseo. Tiro lá. O que que ele faz também? Ele vai lá no rim e aumenta a reabsorção de cálcio. Então, eu diminuo a excreção de cálcio, aumenta a reabsorção. Consequentemente, eu vou aumentando a concentração de cálcio. Certo? Estimula quem? O calcitriol, que é a vitamina D, né? Vitamina D. Aí na presença dos raios, ela é o calcitriol na presença dos raios é convertido em vitamina D. E tá lá. Então, vitamina D. E a vitamina D faz o quê? Mesma coisa. Estimula o quê? A retirada, né? Estimula a retirada do osteoclasto, do cálcio do osso. Aumenta a absorção intestinal. Aumenta a absorção intestinal. Diminui a excreção, ou seja, e aumenta a reabsorção a nível renal. E aí eu vou aumentando o quê? Aumenta a minha concentração de cálcio. Quando a minha concentração de cálcio atinge, abre aspas, vamos dizer assim, o fisiológico, aí eu tenho ativação de quem? Calcitonina e estrogênio, mas principalmente a calcitonina. O que que a calcitonina faz? Ela inibe a reabsorção de cálcio a nível renal e inibe a atividade de quem? Inibe a atividade paratormônio. Aí de quebra, se inibe a atividade paratormônio, diminui a atividade da vitamina D. E o estrogênio, o que que faz? O estrogênio, que é o calcitriol. E o estrogênio vai lá e inibe a reabsorção de cálcio a nível quê? A nível renal. Tudo bem? Então isso aqui é nós temos a fisiopatologia, né, vamos dizer assim, o quadro fisiológico da homeostasia do cálcio. Na menopausa, o que que acontece na menopausa? Na menopausa eu vou diminuindo o quê? Eu vou diminuindo o número de folículos de Graafi lá no ovário. A mulher vai diminuindo a ovulação. Se vai diminuindo a ovulação, vai diminuindo o ciclo dela, ou seja, vai diminuindo a produção de estrogênio. Se vai diminuindo a produção de estrogênio, então eu já diminui o quê? Um dos freios, né? Que é quem? O estrogênio. Ficou apenas o quê? A calcitonina. Aí o que acontece? Predomina o quê? A ação do paratormônio. O que o paratormônio faz? Retira cálcio do osso. Retira cálcio do osso, vai levando a um quadro de reabsorção da matriz óssea. Consequentemente, leva a um quadro de osteoporose. Tá bem? Osteoporose. Entenderam isso? Bom, é importante entender isso depois. A gente volta a falar lá na frente. Tranquilo? Bom, entendido. Então vamos lá. Quais são as etapas então para a formação? Primeiramente eu tenho que concentrar o soluto,
Quem que é o soluto? É cálcio, é magnésio, é potássio, é amônia, é fosfato, oxalato, não é isso? E a diminuição de citrato. Então tem que concentrar isso aí, nós chamamos de saturação. A saturação vai levar a um processo chamado nucleação, ou seja, ela supersaturada vai formar um nicho, ok? Vai formar um nicho. Depois, eu tenho um processo de agregação, né? Onde os cristais começam um ligar nos outros. Então tá lá, um cristal liga aqui, outro cristal liga aqui, e aí eu vou formando o quê? Aí eu vou iniciando o processo de formação de cálculo. Então, primeiramente eu formo o primeiro cristal, depois o que que acontece? A agregação vai formando o quê? Vários cristais se aglomerando. E por último vem o quê? A epistaxia, né? Seria o crescimento, né, na superfície do outro. Então aí vai formando aqui, o outro vai formando lá, e aí junta todo mundo, vira um pedregulho. Tá bem? Então primeiro começa o quê? Com a saturação do soluto. Depois, saturação, a nucleação. Vai formando um núcleozinho, formando o primeiro cristalzinho. Depois os cristalzinhos vão se aglomerando. E depois vai formando a aglomeração da aglomeração, e aí vai formando o quê? Aí forma o cálculo renal. Tá certo? Então tá lá. Tem inibidores? Tem. Eu tenho o citrato, principalmente o citrato e o magnésio. São os dois inibidores principais aqui. Tá bom? Tem influência do pH? Tenho também. Urina ácida, né? Ela vai favorecer o quê? Cálculos de ácido úrico. Ok? Enquanto que já uma urina mais alcalina vai favorecer o quê? A precipitação de fosfato de cálcio. Então aí é importante a gente verificar o quê? A água que a gente toma, né? A água, né? Que é o principal, né? Tem que tomar água para não saturar. Tem que saber o pH dessa água. Então, se hoje eu vejo muito propaganda na televisão de tal água é mais alcalina, etc e tal, barará, barará. Bom, então se o cara já tem a formação de um cálculo de ácido úrico, ele vai procurar trabalhar com água mais, com pH mais alcalino, né? E assim vice-versa. Tá certo? Bom, então tá lá, ó. O processo é isso. Eu tenho, primeiramente, eu tenho uma supersaturação. Essa supersaturação se deve ao quê? Professor, tá sem Pois o não. slide, não tá exibindo. Tá só o áudio. Por que vocês não me avisaram antes? Mas foi agora, professor. Aqui, trabalhou a saturação? Foi exibido o slide? Sim. Os inibidores foi falado? Conseguiram visualizar? Então, eu tenho o citrato, que é um dos inibidores, e o magnésio é outro inibidor. Então, 1, 2. E depende também do quê? Depende do pH. Uma urina ácida leva à formação principalmente de cálculo de ácido úrico. Tá bem? Quanto que um pH alcalino leva à formação do quê? De fosfato de cálcio. Tá certo? Bom, então eu tenho um quadro onde eu tenho uma supersaturação para a formação do cálculo. Eu tenho uma supersaturação, e essa supersaturação se deve ao quê? Débito urinário pequeno. Então que eu tenho que tomar água para evitar isso, né? Depois eu tenho o quê? Aí são as patologias, né? Ácido úrico, né? Oxalato de cálcio, né? Que podem levar isso aqui. Outra coisa que vai influenciar nisso aqui é o quê? O pH, né? Nessa supersaturação, porque dependendo do pH precipita alguns cálculos, né? Alguns cristais. Então, o pH urinário, pH elevado, fosfato de cálcio, oxalato. Então, aí eu tenho que levar em consideração. Então, eu tenho primeiramente o quê? A concentração, a supersaturação do soluto.
Outro fator que leva é a hipocitratura, porque o citrato, a diminuição, ó, hipocitrato. O citrato, ele não deixa o quê? Que os cristais se aglomerem. Certo? Não deixem que eles se aglomerem e formam o quê? Um grande cálculo renal, formado pelos cristalzinhos. Ok? Inclusive, nós temos um medicamento chamado litocide, que é citrato. Apenas citrato de sódio. Tá bom? Então, quando eu tenho uma supersaturação e a diminuição do citrato, leva ao processo. Vai lá. Nucleação, formação do nicho, o crescimento do cristal, a aglomeração dos cristais, a êxtase, né, praticamente da urina, e aí a nucleação. E aí eu tenho o quê? A formação do cálculo. Tá bem? A formação do cálculo. Então, o primeiro passo é o quê? Água, né, gente? Para não deixar supersaturar a urina. Não prender a urina, não deixar ela o quê? Sempre saturada. Tá bom? Primeiro passo é isso. Vamos lá. Então tá lá, ó. Isso aqui é uma outra literatura colocando a mesma coisa, mostrando a solução subsaturada, os cristais não se formam. A solução já saturada já não ocorre a nucleação espontânea, mas já tem os cristais presentes. Tá bem? E aí os inibidores. Quem são os inibidores? Citrato. Né? E o magnésio. Aí quando eu chego o quê? Já uma região já instável, eu tenho a concentração. A concentração seria o quê? O que nós chamamos de supersaturação, né? Aí eu tenho a formação do núcleo, aí vem agregação, crescimento, aí os inibidores aqui já não são mais efetivos, aí forma o quê? Forma o cálculo. Explicar de uma outra forma. Tá bem? Bem. Então tá lá, ó, a supersaturação, dependendo do débito urinário pequeno, do pH da urina, diminuição de citrato, leva o quê? A formação, que é o processo de nucleação, crescimento do cristal, aglomeração, êxtase, e aí a nucleação, aí forma propriamente dito o quê? Os cristais. Muito bem. Falamos que o pH é importante, mas se o indivíduo tiver uma infecção urinária, por conta do cálculo, também precipita. Por quê? Nós temos algumas bactérias, como Pseudomonas, Proteus e Klebsiella, mas principalmente o Proteus, não é isso? Produzem essa enzima, né? A urease, que pega a ureia da urina e transforma em quê? Transforma em amônia. E amônia o quê? Eleva o pH urinário. E se eleva o pH urinário, leva à formação dos cristais de fosfato. Aí fosfato de cálcio, fosfato de amônia, fosfato de magnésio. Não tem amônia? Fosfato de cálcio. Tudo bem? Então, a presença de infecção urinária favorece a formação de cálculo renal. Tudo bem. Aí nós vamos lá a um quadro de hipercalciúria, né? Hiperoxalúria. Agora vamos o soluto. Nós estamos falando do soluto. Então, olha lá. Se eu tenho quadros de hipercalciúria, excesso de cálcio, hiperoxalúria, oxalato, ácido úrico, dieta calculosa de oxalato de ácido úrico, que seria um misto, né? De oxalato com ácido úrico. Eu tiver uma supersaturação desses cristais, também vai levar o quê? E a diminuição do citrato vai levar à formação de cálculo renal. Tá bem? Se eu tiver infecção, bom, aí é mais um pontinho para favorecer, então, a formação do cálculo renal. Bom, hipercalciúria absortiva. Hipercalciúria absortiva. Eu tenho principalmente o quê? Ingestão excessiva dos derivados de leite, ingestão excessiva de vitamina D, patologias como a sarcoidose, mas principalmente vamos colocar essa aqui que são mais fáceis, né? Excesso de leite. Então, quem tem oxalato de cálcio, a dieta, gente, já ajuda nisso aí. Então, a OEAS vai identificar lá os cristais, lá no EAS,
Então, já para o paciente, ele vai sair da crise, você já tem que orientar como farmacêutico, ó, vamos tentar restringir, vamos tentar diminuir isso aqui, não concentrar a urina, ingerir bastante água, usar o citrato, né? E também o quê? A dieta, restringir a dieta de cálcio. Então, você tem uma grande absorção, aumento da concentração de cálcio, sério. E aí, para onde que vai o excesso de cálcio? Ele vai para onde? Ele vai para a urina. E aí, leva um quadro de supersaturação. Ok? Um outro quadro aqui, onde eu tenho o quê? Hipercalciúria reabsortiva. Aí eu estou falando já aqui, quando eu tenho um distúrbio, onde eu tenho um aumento do paratormônio. O que o paratormônio faz? Aumenta a reabsorção de cálcio da matriz óssea, estimulando quem? A atividade osteoclástica. O osteoclasto tira do cálcio do osso e joga na circulação. Então tá lá, aumentei a concentração de cálcio. Certo? Muito bem. Aumentei a concentração de cálcio, beleza, normalizei. Lembra lá? Entrou em equilíbrio, calcitonina entrou em ação. E aí o que acontece agora? O que acontece? Aumento de cálcio urinário, porque o excesso vai ser eliminado da urina. Se aumentou o cálcio urinário, o que acontece? Supersaturação. Diminuição do citrato, pronto. Está resolvido aí. Está resolvido o problema, né? Acabou levando ao quadro ali. Bom, como eu sei se eu tenho um aumento da atividade do paratormônio, eu tenho atividade do calcitriol. E o calcitriol vai melhorar o quê? A absorção de cálcio intestinal. Aumenta a absorção de cálcio intestinal, aumenta a concentração sérica. E o excesso depois vai eliminar onde? Na urina. Tá lá eliminando na urina também. Se o cabo tiver uma infecçãozinha, piorou, né? Que aí precipita a formação de fosfato de cálcio. Tá certo? Tudo bem, então? Agora tem a hipercalciúria renal, aí é um distúrbio mesmo, tem um comprometimento na reabsorção do tubo, principalmente, aí extravasa, aí leva a formação disso aí. Então, o aumento da concentração de cálcio, né, urinário, né, leva a esse quadro aí, principalmente relacionado com o quê? Com o paratormônio. Ele tira o cálcio do osso, joga na circulação, o excesso da circulação vai para o rim acaba levando a um quadro de saturação e aí a formação do cálculo renal. Simples assim. Tudo bem, moçada? Ok? Então, pode ser pelo aumento do cálcio da absorção da dieta, através da vitamina D, e perda do cálcio urinário. Em qual situação? Situação 1, situação 2, né? Pela atividade paratormônio. E aí, supersaturação do cálcio, forma o cálcio, oxalato de cálcio, aí vai. Principalmente o fosfato de cálcio, aí vai. Eu tenho agora a hiperoxalúria, também. O que acontece normalmente? É um distúrbio genético, gente. Aí distúrbio genético já veio de fábrica. Tá certo? Então, a glicina normalmente é transformado em glixolato e o glixolato em oxalato. Certo? Quando tem um distúrbio genético de diminuição da glixolato transaminase, o que acontece? Aumenta a concentração. Então, não forma o quê? O glixolato não forma mais, porque esse processo é reversível. Glicina, glixolato e oxalato. Ocorre um processo aqui que eles chamam de desaminação. Retirada do grupamento amino da glicina. Tá bom? O que acontece? Diminuição da atividade dessa enzima, a glixolato transaminase, leva o quê? Leva um aumento do oxalato. Se aumentou o oxalato, ele vai ser excretado. Leva a uma supersaturação, diminuição do citrato, formação do cálculo. Tá bem? Formação do cálculo. Muito bem. Outra situação ali, também um distúrbio genético, diminuição da atividade da glixolato redutase. Então tá lá, glicina, só processo de desaminação, forma glixolato, oxalato. Quando eu tenho deficiência dessa enzima aqui, ó, né? O que acontece? Aumenta a concentração de glixolato, ok? E o glixolato aumenta a concentração de oxalato. Aí você tem, novamente, o quê? Uma supersaturação. Certo? Uma supersaturação. Deficiência da vitamina B6, né? Por que a vitamina B6? Porque a vitamina B6 é um cofator enzimático. O complexo B como um todo é um cofator enzimático.
aumenta a atividade das enzimas. E, ó, não estou falando em enzima, redutase, transaminase. Então, a deficiência da vitamina B6 também pode levar à formação de cálculo de oxalato, tá bem? Da mesma forma, aumenta a concentração do glicossolato, e aí, aumento do oxalato, o oxalato, supersaturação, tá bem? Hiperoxalúria também devido ao que aumento de vitamina C. Então aí fala, vamos tomar vitamina C, cuidado, porque além de acidificar a urina, a vitamina C pode precipitar o que? O aumento da vitamina C leva à formação de glicossolato, e aí glicossolato, oxalato. Além de influenciar onde? No pH urinário. Então a própria vitamina C favorece a desaminação, né, de glicossolato em oxalato. E aí, oxalato, já sabe, ó, saturação. Além de influenciar o pH, né? Acidificou. Se tiver o indivíduo já também um outro probleminha, que é ácido úrico, vai precipitar o cálcio. Não só de oxalato, também de ácido úrico. Porque a urina ácida favorece a precipitação do cálculo de ácido úrico. Tudo bem? Então aí você também tem alguns processos, né? Doença do íleo, né? Ressecamento, retirada da parte do íleo, doença inflamatória do trato gastrointestinal, vai levar o quê? A má absorção de lipídios. Aqui também vamos colocar paciente que fez bypass, né? Também tem lá. Má absorção de lipídios. O que acontece? Diminui, porque o lipídio diminui a absorção dos cátions, certo? Então, diminui a absorção de cálcio, cálcio se liga ao oxalato, limita a absorção, e aí o que acontece? Leva a maior excreção de oxalato. Ok? Então, a má absorção de lipídios, diminui a absorção dos cálcios divalentes, ou seja, a absorção do cálcio. Como diminui a absorção de cálcio, o que acontece? Ele acaba se ligando em oxalato, mas principalmente o quê? Principalmente pela atividade osteoclástica também, pelo paratomônio, leva ao aumento do oxalato na urina. Tá bem? E o oxalato leva à formação do cálculo. Bom, a dieta calculosa pode levar a um quadro de cálculo de ácido úrico. Isso aqui é moleza, né? Então, que situações? Paciente utilizando fármacos, são quimioterápicos, são inibidores do DNA da célula maligna, né? Então, leva à formação de cálculo. Supersaturação, né, de purina. Então, a dieta rica em carne, né? Churrasco, tá lá. Então, dieta rica em purina aumenta a concentração do ácido úrico onde? Na urina, pH urinário. Se o pH urinário for mais ácido, leva à formação do quê? Leva à formação, ó, pH urinário baixo, leva à formação do ácido úrico. Tá bem? Supersaturação e a formação do ácido úrico. Então, paciente que já tem uma tendência a desenvolver artrite gotosa, deposita na articulação. Tem que tomar cuidado, porque isso também pode levar à formação de um cálculo renal. Se tiver uma infecção urinária, entendeu? Vai elevar o pH urinário, vai levar à formação de mais fosfato de cálcio, né? Não é o caso aqui do ácido úrico. Tudo bem? Porque o pH é mais ácido. E essas bactérias aqui alcalinizam. Bom, falamos também, então, a diminuição do citrato. Citrato inibe o quê? A cristalização, a formação do nicho. Então, o citrato se complexa com o cálcio, diminui a saturação do cálcio, diminui a formação do cálculo. Tá? Tanto de cálcio como de oxalato. Se eu tenho diminuição do citrato e uma supersaturação desses solutos aqui, então leva à formação do quê? Também a formação do cálculo. Por isso que nós temos o litocide. Nessas situações que auxilia no processo, né? Porque se o abençoado não diminuir a ingestão de purina, né? Não diminuir os derivados do leite lá, vai levar à formação do cálculo. Tá bem? Então, aí nós temos 4 mecanismos que levam à dor. Primeiramente, a obstrução do cálculo.
eu tenho, se obstruiu, então você tem lá o rinzinho e o ureter, e aí a bexiga. Se obstruiu, o que que acontece? O rim não para. Vai levar o quê? Uma hiperdistensão da víscera. E essa hiperdistensão leva também à dor. Aí a dor vai ser por conta do espasmo do músculo liso, visceral, que leva a um quadro de isquemia relativa. E assim, o cristal ele não é lisinho, ele aparece um carrapicho, né? Então causa também lesão. Então você tem a lesão tecidual. Então esses são os 4 fatores que levam ao mecanismo de dor e cólica intensa. Então tá aqui, ó. Então o primeiro processo é o quê? Primeiro processo, eu tenho a formação do cálculo. Muito bem. A formação do cálculo, o que o cálculo aconteceu? O cálculo, ele leva um quadro obstrutivo. Então, tá lá. Levou um quadro de obstrução. Então, a simples obstrução ali no ureter, tá certo? Esse mecanismo aqui já ativa o quê? Terminação sensitiva. Levam a hiperdistensão. A própria hiperdistensão da víscera já também ativa a terminação sensitiva. A hiperdistensão da víscera, no caso do ureter, leva ao colapso do vaso sanguíneo e o que nós chamamos de isquemia relativa, certo? Esse colapso do vaso sanguíneo e a isquemia relativa leva o quê? Uma lesão tecidual. Aí eu gerei o quê? Um processo inflamatório. Agora já começa a ter o quê? Mediadores do processo inflamatório. Prostaglandinas, leucotrienos, ativando o quê? As terminações sensitivas. Ativou a terminação sensitiva, visceral, é conduzida até a medula. E da medula, nós temos o quê? Principalmente pela via o quê? Palioespinotalâmica. Ativa o quê? Núcleo magro da RAF, locus ceruleus, tem a liberação de noradrenalina. Deixa o indivíduo em estado de alerta. Ok? Acetilcolina, dopamina. Depois ativou o núcleo magro da RAF, locus ceruleus, substância periquital, são os núcleos da formação reticular, núcleo intralaminar do tálamo. Ou seja, não é a mesma região do tálamo, então já tem dificuldade, eu não tenho somatotopia, então você vai, dói aquela região, não tem somatotopia. Ok? Então o indivíduo percebe o quê? A região lombar. Ele só vai perceber o quê? Região lombar direita, região lombar esquerda, porque você não tem somatotopia lá no sistema nervoso central. E dando o quê? Aquele aspecto ativa também o sistema límbico, dá o quê? A característica afetiva da dor. Muito bem. Simpático alerta. Tá, agora vamos lembrar lá. Sistema nervoso autônomo. Eu tenho equilíbrio. Simpático, parasimpático. Ativou locus ceruleus, aumentou a atividade simpática. No primeiro momento. Deixou o cara em estado de alerta, aumentou a frequência cardíaca dele. Muito bem. No segundo momento, o que eu tenho? No segundo momento, eu tenho agora a compensação parasimpática. Tá bem? Então, você tem agora a compensação parasimpática. E a compensação parasimpática, ó, libera o quê? Na víscera, a acetilcolina. E a acetilcolina promove o quê? Mais contração do músculo liso. Então, vai lá, libera a acetilcolina, se liga no receptor muscarínico, leva a contração. Contração, isquemia relativa, mais colapso vaso sanguíneo, vai levando a um processo de retroalimentação. Tá bem? Por isso que nesse processo eu tenho que utilizar o AINES para diminuir o processo inflamatório, diminuir a sensibilização medular e também a sensibilização onde? Sistema nervoso central. Aí não tem todos os AINES que tem todas essas propriedades, por isso que eu associo. Tem que utilizar o antiespasmódico, espasmódico, normalmente um antimuscarínico, né? Muscarínico.
E utilizo junto quem? Às vezes utilizo em situações mais extremas, utilizo os opioides. Central, os opioides. Os opioides. Tá bem? Então, o diagnóstico laboratorial é importante, a radiografia também, a ultrassom também. Isso aqui complementa um processo, né? Auxilia, porque dependendo do tamanho, tem que fazer processo como a litotripsia. Tá bem? O diagnóstico clínico, né, é importante, né? Acompanhado do mal-estar, náusea, vômito, já falamos, né? Não tem uma posição que melhora essa dor, né? A dor causada por isso aqui. Então, o tratamento, então, primeiramente, hipercalciúria. Podemos também, a hipercalciúria, podemos fazer o quê? Utilização de diuréticos tiazídicos. Porque os diuréticos tiazídicos, certo? O que eles fazem? Eles aumentam a reabsorção de cálcio da urina. Joga para a circulação. Então, ó. O que o diurético faz? Aumenta a reabsorção de cálcio. Então, o que acontece? Ali a nível do glomérulo, né? Não vai concentrar cálcio, você está reabsorvendo mais. Então, não vai formar. Então, vai diminuir a saturação. Tá bom? Hiperoxalúria, né? Por doença do trato gastrointestinal. Então, já começa a trabalhar com o quê? Uma dieta pobre em oxalato e gordura. Oxalato e gordura. Indivíduo que tem cálculo de o quê? Ácido úrico. Aí nós temos, primeiramente, ele tem que fechar a boca. Tem que fechar a boca. Então, carne vermelha, etc e tal, trabalho. Podemos diminuir a formação do ácido úrico, que aí utilizamos o quê? O alopurinol. Alopurinol. Podemos também lançar mão do tiazídico. E, é claro, não posso deixar saturar, tem que ingerir bastante líquido. Tá certo? E de preferência o quê? Um pH mais alcalino. Aí você vai estar trabalhando com pH mais alcalino. Ok? Uma água mais alcalinizada. Tá bem? O distrovita não tem jeito. Aí, grande parte disso aqui são retirados cirurgicamente, porque eles formam grandes cristais. Eu utilizo os AINES para alívio da dor, o antispasmódico, a escopolamina também para alívio da dor. Lembrando dos níveis de atuação da dor, periférico, medular e sistema nervoso central. Isso aqui é aula de farmacologia. Então, eu posso trabalhar com ação periférica e medular, como o cetoprofeno, e outro central. Aí eu dei o exemplo no caso clínico lá do toragesic, mas poderia usar de pirona. Tem uma ação central. Periférico, medular e central. Tá bom? Pode ser utilizado o opioide. Aí vamos riscar aqui a papaverina, vamos colocar aqui a codeína, né? Tramadol. Tramadol. Muito bem, se eu estou aumentando lá, utilizando diurético, estou utilizando antispasmódico, tudo para facilitar a excreção, aí eu posso utilizar junto o quê? Aí, como auxiliar, posso utilizar junto, vamos colocar aqui mais fácil. Né? Auxiliar. Posso utilizar junto o quê? Os bloqueadores alfa-adrenérgicos. Alfa-1 adrenérgico. Quem que é? A tansulosina. Para quê? Para relaxar o esfíncter. Para facilitar o quê? A excreção. Ok? E aquele cristalzinho que está querendo formar, etc e tal, você pode também utilizar o quê? O citrato. Tá bem? Qual que é o citrato? Litocide. Não, aquele que está saindo tem que sair, gente. Ele não vai influenciar. Aquele, você vai ter que parir aquele cálculo. Não tem jeito. Tem que sair. Se não sair, tem que explodir com litotripsia. Mas aquele que está lá começando novamente, lembra? Qual que é o processo? O processo é saturação e hipocitratura. Aumenta a saturação e a diminuição do citrato. Então, tem uma hipocitratura. Então, você vai suplementar o citrato. Também auxilia no processo. Tá bem? Aí, alguns exemplos. O ácido úrico diminui a formação, inibe a xantinoxidase, né? Não deixa a formação do ácido úrico. O ácido salicílico. Os diuréticos, né? Pode estar trabalhando. Óxido magnésio na solubilização, né? Pode estar desenvolvendo aí. Certo, moçada? Entenderam aí, pessoal? Sim, professor.
Sim. Tranquilo?